Sejam bem-vindos às aulas epifânicas. Eu sou Cláudio Coutinho de Biase, aluno do sexto período do curso de Psicologia da Universidade Santa Úrsula. A aula de hoje será sobre propriocepção. Nosso corpo possui 5 sentidos principais, 2 proximais e 3 distais. Os sentidos proximais são o paladar e o tato, e os sentidos distais são a visão, a audição e o olfato. Existem também sentidos secundários. Tem os sentidos derivados do tato, que são a dor, a pressão, a textura e a temperatura. A dor é um sentido fácil de ser acessado. Qualquer criança pequena, quando, por exemplo, toca numa coisa quente, sente dor. A pressão também é fácil de ser experimentada. Basta você pegar o polegar da mão direita, por exemplo, e pressionar a palma da mão esquerda, que você vai sentir a pressão tanto no polegar quanto na palma da mão esquerda. Textura também é fácil de ser sentida. Basta você pegar um tecido, como por exemplo uma seda ou algodão, e passar a sua mão no tecido que você vai sentir a textura. A temperatura também pode ser sentida, mas é um pouco mais sutil. Algumas pessoas têm a capacidade, sim, de sentir a temperatura com alguma precisão. O meu pai, por exemplo, quando eu estou com febre, ele consegue saber a minha temperatura bastante bem. Se a gente pega um termômetro, a gente vê que ele costuma acertar. A gente tem também um sentido um sentido introspectivo, que é a propriocepção. A gente vai dedicar o resto dessa apresentação a falar sobre a propriocepção. O que vem a ser a propriocepção? A propriocepção é a capacidade de obter informações precisas em relação ao nosso corpo, sem precisar recorrer a nenhum dos 5 sentidos principais. Isso nos permite realizar uma atividade que exige um desempenho preciso e ágil, sem perder tempo com a imprecisão e o tempo de resposta dos sentidos principais. Qual é a relevância da propriocepção? A propriocepção é fundamental para atividades que exigem consciência corporal. Na minha experiência pessoal, a partir do ano de 2004 até o ano de 2021, o ano presente, eu investiguei uma série de atividades diferentes. E aqui eu vou falar de cada uma delas. Por exemplo, a prática de um instrumento musical, no caso o piano, uma prática esportiva, o tênis, a dança, num curso de conscientização do movimento, a psicomotricidade, no curso de psicomotricidade e dança, práticas orientais, yoga e tai chi chuan, atividades artísticas, cerâmica no torno e um jogo de dança, o Stepmania, para PC. Qual é a relevância da automatização? A propriocepção é essencial para um exímio pianista, tenista, dançarino, psicomotricista, praticante de yoga ou tai chi chuan, ceramista ou jogador do Stepmania. A atenção do praticante dessas atividades não deve estar no corpo, e sim na estratégia geral de execução. O cuidado automatizado que a propriocepção proporciona libera a atenção para a interação com o ambiente. Qual é o papel da propriocepção? No piano, é dar uma noção espacial do corpo, especialmente os dedos das mãos. No tênis, também uma noção espacial do corpo, especialmente o braço dominante. No caso da dança, da psicomotricidade, da yoga e do tai chi chuan, é uma noção espacial do corpo inteiro. No caso da cerâmica, uma noção espacial do corpo, especialmente as mãos. E, por fim, no Stepmania, uma noção espacial do corpo, especialmente os pés. Para que isso? Para que a interação com o ambiente possa ser colocada como prioridade. Então, no caso do piano, a gente tem a leitura da partitura e a expressão musical. No caso do tênis, o posicionamento em quadra
e a armação de jogadas. No caso da dança, uma consciência espacial e um cuidado estético e plástico. No caso da psicomotricidade, uma consciência motora e uma conexão com o outro. No caso da yoga, respiração e meditação. No caso do Tai Chi Chuan, a respiração e a movimentação integrada do corpo. No caso da cerâmica, uma sintonia com o giro do torno e um diálogo com a argila. Por fim, no Stepmania, a posição ou posicionamento no tapete e a identificação de sequências de passos. O proprioceptivo é um sentido imperfeito. Assim como os nossos outros sentidos, o senso de propriocepção não é perfeito. Sua calibração depende de um bom funcionamento do organismo. Uma má calibração pode ocorrer devido a problemas nas articulações, como a síndrome da hipermobilidade articular. Esse problema corporal leva a uma desconexão do indivíduo, de modo que o feedback ocorre de maneira defeituosa, fornecendo informações imprecisas ou mesmo deixando de fornecê-las. A descalibração proprioceptiva também produz consequências como insegurança, ansiedade, confusão emocional e espaço temporal. É possível, sim, calibrar o mecanismo de propriocepção por meio de cursos práticos. Em aulas em grupo, o professor ensina aos alunos, por meio de atividades corporais, como entrar em contato com o próprio corpo, trazendo mais consciência corporal e permitindo aos alunos calibrar o senso proprioceptivo. O curso de conscientização do movimento, ministrado na Faculdade de Dança Angel Viana, está situado na rua Jornalista Orlando Dantas 5, a 5 minutos a pé da Universidade Santa Úrsula. Fui aluno de conscientização do movimento durante o ano de 2012. Tive a honra de ter como professora a própria Angel Viana. No início da aula, os alunos estão deitados e descobrem, no contato com o piso, nuances em relação ao tato, como a capacidade de sentir a temperatura, pressão e a textura do piso. Em seguida, são explorados movimentos e posturas diversos, prática que leva a uma maior consciência corporal, permitindo a calibração do senso proprioceptivo. A aula proporciona uma sensação de bem-estar e prazer, tendo um efeito não apenas prático, mas terapêutico. O curso de psicomotricidade e dança também foi oferecido na Faculdade de Dança Angel Viana, ministrado pela professora Sabrina Toledo, pesquisadora nas áreas de psicomotricidade e psicanálise winnicottiana, no ano de 2013. Sabrina utiliza todas as técnicas da metodologia Angel Viana, mas explora algumas outras, fazendo articulações com pensadores da psicanálise. Explora nas aulas, por exemplo, o conceito de continente de Ivaniz e Fontes, permitindo ao aluno tomar consciência de seus contornos, com isso permitindo uma maior integração do indivíduo, o que ajuda o processo de amadurecimento. Minhas fontes epifânicas são delírios maníacos de um bipolar, surtos psicóticos, inspiração divina do ateu, experiência de vida, meu senso proprioceptivo, Angel Viana e Sabrina Toledo. Muito obrigado por me ouvir.